Preparação completa para GCM de Pouso Alegre é aqui. Pessoal, antes de começar essa dica, eu quero convidar você a se inscrever no canal, é de graça. Clica aí, se inscrever, já deixa o seu like. E olha só, aqui no Vale você vai encontrar, além da preparação online, nosso curso completo com as aulas, inclusive Geografia e História, você também tem material impresso, uma apostila teórica, apostila de questões da IBGP também, são mais de 500 questões para você praticar. E na reta final nós teremos aqui a nossa Semana Vale Tudo, onde os professores vão trazer as apostas finais para você. Então você não pode perder. Se você tem interesse e quer conhecer mais esses produtos, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Bora para cima, GCM Pouso Alegre, uma vaga será sua. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Vale Tudo para a GCM de Pouso Alegre. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Maiara e hoje eu vim trazer as minhas apostas para a sua prova que está se aproximando. Nós vamos trabalhar aqui com alguns temas que eu acho que tem grande chance de estar na prova que você fará muito em breve e que, se Deus quiser, será aprovado. A minha intenção é trazer dicas aqui que possam ajudá-los na hora da prova, né? As apostas aí de acordo com o perfil da banca, o que é mais provável, mais possível de aparecer na matéria de Direito Processual Penal, beleza? Então vamos começar aqui com o nosso Vale Tudo para GCM de Pouso Alegre na matéria de Direito Processual Penal. Olha só, a gente sabe que a banca, né, responsável aí pelo certame é a IBGP. Ela tem, né, algumas características aí muito marcantes. Isso ajuda a gente na hora do que esperar, né, para a prova, tá? Então a gente tem aí 50 vagas para o cargo de guarda, com a remuneração de 4.710 para o nível de escolaridade médio. A prova, muito em breve, né, dia 2 de agosto. Teste físico, é importante que você já esteja treinando, principalmente se você é sedentário, se você não tem o hábito de fazer, né, exercício físico, não deixe para a última hora, tá? Não espere sair o resultado da prova objetiva para aí somente então você começar a treinar, porque às vezes pode não dar tempo e é muito triste quando o aluno ele consegue uma excelente nota na prova objetiva, mas acaba sendo desclassificado na prova física, tá? Não vamos ter prova de redação e nem prova de títulos, e a idade é de 18 a 35 anos, ok? Então, vamos começar aqui. Eu separei alguns temas relacionados, tá, ao conteúdo do seu edital que trata sobre prisão. Então, a gente vai falar um pouco aqui do que é mais provável aparecer em prisão preventiva, prisão em flagrante e também prisão domiciliar. A gente vai falar desses três temas e ao final a gente vai resolver algumas questões, combinado? Então, olha só. Classificação de flagrante aparece bastante em prova. A IBGP ela gosta de cobrar, tá, a letra da lei e aí também alguns pontos, né, da doutrina, como essas classificações. Então, o artigo 301, ele diz o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Aqui nós extraímos a nossa primeira questão de prova, que é essa classificação do flagrante em facultativo ou em obrigatório. Então, quando a gente fala que qualquer do povo pode, nós estamos falando do flagrante facultativo. Qualquer pessoa do povo pode prender quem esteja em flagrante delito. Então, você, né, um transeunte está passando ali na via pública no momento em que alguém está numa situação flagrancial, você pode, a lei te confere essa faculdade de prender aquele indivíduo, tá? Mas é uma faculdade, uma opção que pode ser exercida ou não. Mas para as autoridades policiais e seus agentes, isso não é uma mera opção, tá? É uma obrigação sob pena de responder nos termos da lei. Então, a gente tem essa divisão em flagrante obrigatório e flagrante facultativo. Então, qualquer pessoa do povo pode prender alguém em uma situação flagrancial. E as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender, tá? Então, qualquer do povo pode é o flagrante facultativo.
as autoridades policiais e os seus agentes, é o flagrante obrigatório. Isso aparece bastante em prova. Depois, a gente tem o artigo 302, que fala, né, quais são as hipóteses. Quando é que alguém, gente, vai ser considerado em estado flagrancial, né? Muita gente, às vezes, tem uma ideia equivocada, que o flagrante é somente na hora, ou, né, tem um prazo ali de 24 horas, 48 horas, né? A crença popular, ela varia muito em relação aí ao estado flagrancial. Então, a gente usa o artigo 302 para ver quais são as hipóteses de flagrante delito. Então, o artigo 302, ele diz o seguinte, ó: considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1º, está cometendo a infração penal. Então, aquele indivíduo que está ali no ato, né, gente, está cometendo naquele momento a infração penal. O indivíduo que está com a arma em punho e está ali com a arma apontada para a vítima e deu o primeiro tiro a fim de ceifar a vida daquela vítima, tá? Então, ele está cometendo, ele está em estado de flagrante. Ou quem acaba de cometer, conforme o inciso 2º. Então, pegando esse exemplo que eu dei, o indivíduo, ele pegou a arma, ele deu o primeiro tiro na vítima, a vítima já caiu ao solo, né? Então, ele, o quê? Acabou de cometer, tá? Inciso 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, a chave aqui é a perseguição. Aquele indivíduo, né, que, por exemplo, acabou de furtar a bolsa de uma senhora e está correndo, né, com aquela bolsa e é perseguido, tá? Ele está numa situação que faz presumir que ele é o autor da infração. Ou ainda, conforme o inciso 4º, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, pensa, né, que a vítima registrou uma ocorrência de furto do seu veículo automotor, tá? Então, foi acionada ali a PM, né? A polícia deu um alerta ali de furto daquele veículo. Então, em determinado momento, em outra localidade, em outro bairro, em outra região, o indivíduo é flagrado de posse daquele mesmo veículo que foi roubado, que foi furtado horas antes. Então, o fato dele estar na posse daquele veículo faz presumir que ele é o autor daquela infração, ok? E aí, gente, nós temos algumas, só falando aqui um pouco da parte doutrinária, que cai bastante sobre o flagrante delito, que é a classificação da doutrina em relação ao flagrante próprio, impróprio, ficto ou presumido, tá? O que acontece? A doutrina, ela pega o artigo 302 e ela desmembra o inciso 1º, o inciso 2º, né? Quem está cometendo a infração ou quem acaba de cometê-la, a doutrina classifica como flagrante próprio, perfeito, real, tá? Pode aparecer na sua prova com esses 3 nomes. E quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, a doutrina classifica como flagrante impróprio, tá? Aqui, pessoal, a palavra-chave é a perseguição. Então, a palavra-chave do flagrante impróprio é a perseguição. No inciso 4º, nós temos o flagrante ficto ou presumido, que é quem é encontrado, né, um tempo depois aí, em posse de algo que faça presumir que ele é o autor da infração. Então, essas 3 classificações, né, flagrante próprio, inciso 1º e inciso 2º, flagrante impróprio, inciso 3º, flagrante ficto ou presumido, que é o inciso 4º. E aí eu te pergunto, existe um prazo para o estado flagrancial? Ah, depois de 24 horas quebrou o flagrante, depois de 48 horas não está mais em situação de flagrante. Isso existe? Não existe, isso é uma crença popular, tá? Porque a lei, ela não estabelece prazo. O que vai determinar se o estado flagrancial ele se finalizou ou não é a perseguição. Enquanto houver perseguição, gente, se começou a perseguição, né? Vamos supor que foi um assalto a banco. A polícia chegou, ali foi o tempo necessário da polícia chegar,
colher as informações para sair ao encalço ali dos assaltantes e começou aquela perseguição porque eles se embrenharam no matagal, numa mata fechada e a polícia está montando o cerco, está atrás. Pode durar dias, dias, que quando aqueles indivíduos eles forem alcançados, eles estarão em estado flagrancial. Agora, se é interrompida essa perseguição, aí, né, cessa também o estado de flagrante, tá? Mas não há o que se falar em prazo de 24 horas, 48 horas. Por que que eu estou fazendo esse alerta? Porque isso aparece em questão. Então, tem questão ainda que fala, após 24 horas, né, cessou o estado de flagrante. Isso é mentira, tá? Que não é o simples decurso do tempo que vai determinar se há flagrante delito ou não, mas sim se findou a perseguição, beleza? Agora falando um pouco aqui sobre a prisão preventiva, né? Sobre as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Então, a gente tem aí o artigo 282, parágrafo 6º, que diz o seguinte, ó. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Então, olha só, no nosso ordenamento jurídico, a regra é que o indivíduo ele responda ao processo em liberdade. A decretação da prisão preventiva, que é uma das prisões cautelares, né, que aí pode alguém ser preso antes de ter condenação, né, antes mesmo de ter o processo, tá? Então, a prisão preventiva, assim como a prisão temporária, elas podem ser decretadas mesmo que não haja processo ainda, mesmo que seja, né, ali durante a investigação, tá? Então, é uma última ratio, né? Vai ser em último caso, porque a liberdade, ela é um bem muito caro ao indivíduo. Então, aqui, ó, somente vai ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Lá no artigo 319, nós temos as medidas cautelares. Então, a gente tem, por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com determinadas pessoas, tá? Recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana. Se isso for suficiente, tá? Se isso for suficiente, a gente não vai ter decretação da prisão preventiva. E ainda que ela seja decretada, ela tem que ser bem justificada, tá? Tem que ser uma justificação individualizada, se for mais, né, de um autor ali para infração, e ela tem que ser fundamentada com base nos elementos do caso concreto, ok? Quem são os legitimados para pedir ao juiz que decrete a prisão preventiva? Então, a prisão preventiva ela é decretada, né, pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, por representação da autoridade policial ou a requerimento do querelante, né, no caso de ação penal privada, ou do assistente de acusação. O juiz, gente, ele não pode decretar a prisão preventiva de alguém de ofício, tá? Ou seja, sem ser provocado, sem que alguém tenha pedido. Ele não pode tirar da cabeça dele e falar assim, não, esse crime foi um crime muito grave. Eu acho que essa pessoa ela precisa ficar presa preventivamente, tá? Ele não pode fazer isso, porque o juiz, ele é imparcial. Ele simplesmente julga as demandas que as partes trazem até ele. Então, para não quebrar essa imparcialidade, é que ele não pode decretar a preventiva de ofício, ele precisa ser provocado, precisa que alguém traga até ele esse pedido, beleza? E aí quem pode fazer, né, quem são os legitimados a pedir é o Ministério Público, por requerimento, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, por representação, e o querelante ou assistente de acusação também, por requerimento. Então, o artigo 311, né, ele fala em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, porque a preventiva ela é possível tanto durante a investigação quanto durante o processo, tá? Caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz. Então, o juiz decreta, mas a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou do assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial. Nunca de forma espontânea, tá? O juiz não pode decretar de ofício. Cuidado com isso na hora da prova.
Quais são os requisitos, né, os pressupostos ali, porque a preventiva ela precisa preencher algumas condições para que seja possível a sua decretação, já que ela somente vai ser utilizada em último caso. Então, o artigo 312, ele diz o seguinte, ó: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, a preventiva, gente, ela vai ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. E, além disso, a gente tem que ter prova que o crime existiu e os indícios de que aquele indivíduo é o autor, tá? E qual que é o perigo gerado caso ele fique em liberdade. Falando em garantia da ordem pública, o que é essa garantia da ordem pública? É o risco de reiteração, é o risco de que ele volte a cometer novas infrações penais, caso ele permaneça em liberdade. Então, vamos supor que é um estuprador em série, né? Ele tem várias vítimas e há indícios que ele não vai parar se ele continuar em liberdade. Um risco de que ele cometa novamente mais infrações penais, tá? Então, garantia da ordem econômica é a mesma coisa, só que é ligado a crimes contra a ordem econômica, tá? Então, crimes aí contra a ordem econômica. Conveniência da instrução criminal. Aqui é impedir que o indivíduo ele cause transtornos na formação das provas. Então, é uma pessoa que está coagindo testemunhas, está ameaçando as testemunhas, ou está destruindo prova, né? Está se desfazendo de computador que tem informação importante, celular, está destruindo documentos, tá? Ele está ali perturbando a formação das provas e por isso, né, ele pode ser preso preventivamente. E para assegurar a lei penal é quando há risco de que ele fuja, né? Se ele fugir, ele vai, né, a lei penal não vai ser aplicada a ele, tá? Além disso, né, a prisão preventiva ela também pode ser decretada em caso de descumprimento de alguma medida cautelar que foi imposta. Porque a gente viu lá no artigo 282, parágrafo 6º, que se couber alguma medida cautelar, eu até mencionei para vocês, proibição de frequentar determinados lugares ou de se aproximar de determinadas pessoas, se isso for suficiente, a preventiva não vai ser decretada. Mas suponhamos que o juiz ele tenha fixado alguma medida cautelar e o indivíduo foi lá e descumpriu aquela medida cautelar, não podia ir em determinado local e ele foi, né? Se ele descumpre, a preventiva dele pode ser decretada, tá? E aí o parágrafo 2º diz: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, não pode ser em fatos antigos, tá? Fatos passados, o indivíduo há 15 anos atrás cometeu uma infração assim, assado, tá? Isso não pode. Tem que ser com base em fatos novos ou contemporâneos. Parágrafo 3º. Devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, primeiro, o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa, ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. Então, é um agente que comete crimes usando sempre de violência. Os crimes, né, por ele praticados são extremamente violentos, é latrocínio, é extorsão, tá? A participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, tudo isso, gente, vai ser um peso ali indicando que aquele indivíduo é um indivíduo perigoso, tá? Fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Então, ele responde a vários processos, tá? Há vários processos. É um indivíduo que faz do crime a sua vida, o seu modo de viver, tá certo? Então, isso vai pesar contra ele na aferição da periculosidade, para demonstrar que ele é um indivíduo perigoso, que o fato dele estar em liberdade é um perigo para a sociedade. Parágrafo 4º. É incabível a decretação da prisão preventiva
com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrada a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso. Então, o fato, né, do crime, foi um crime grave, abstratamente, tá? Isso não pode ser utilizado como fundamento para decretação da prisão preventiva. Agora a gente fala das hipóteses em que é cabível, né? A gente viu os pressupostos de admissibilidade. Ela vai ser cabível para garantir ordem pública, ordem econômica, a aplicação da lei penal, né? A conveniência ali da instrução, tá? Mas quais são as hipóteses de cabimento? É para qualquer crime que cabe preventiva? Não, tá? Então a prisão preventiva, aqui conforme o artigo 313, que diz o seguinte, ó, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1º. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, crimes dolosos, que é aquele em que há intenção de alcançar o resultado. A pessoa ela tem vontade de praticar o crime, tá? E ela age nesse sentido. Só que, além de ser um crime doloso, a pena privativa de liberdade máxima, ela precisa ser superior a 4 anos. Então, você pega o furto simples. O furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. Ou seja, a pena privativa de liberdade máxima não supera os 4 anos. Isso para o furto simples. Então, não é cabível, né, para o furto simples, a decretação da preventiva, tá? Também não é cabível em caso de contravenção penal e nem crimes culposos. Por quê? Com base no princípio da legalidade, tá? Então, aqui a lei fala que é crime doloso, né? Não é admitido crime culposo. E a lei fala crime. Então, a gente tem, né? A infração penal, que tem 2 espécies, o crime e a contravenção. Beleza? E como aqui a lei deixa aqui claro que é crime, não é cabível para contravenção penal. 2. Inciso 2º. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. O que é isso, gente? O indivíduo que é reincidente em crime doloso, tá? Então, ele é reincidente, ele foi condenado por um roubo e ele cometeu um crime de extorsão, um crime de homicídio. Ele é reincidente em crime doloso, tá? A preventiva dele pode ser decretada. E aí aqui, né, o Código Penal no artigo 64 diz o seguinte: para efeito de reincidência, inciso 1º, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Então, o indivíduo foi condenado por crime de roubo, cumpriu a pena, passou 10 anos, ele cometeu um crime de homicídio, ele é reincidente? Não, porque passou mais de 5 anos. Ele é só portador de maus antecedentes, tá? Inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, né, quando envolve aí violência contra a mulher, criança, né, idoso, deficiente, e foi aí determinada uma medida protetiva para garantir que essa medida protetiva seja cumprida, a preventiva pode ser decretada. E o inciso 5, se o crime for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, então a gente pega aí o PCC, por exemplo, né? Grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de atuação ou para consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que instituiu o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. A pessoal aqui, ó, tô falando um pouco, né? Nós temos o nosso pacote de simulados da GCM de Pouso Alegre. Gente, 5 simulados diferentes, 40 questões, tá? Que são elaboradas no estilo da sua banca, de acordo com o edital. Essa reta final é muito importante você treinar como se fosse o dia da prova, tá? Então, fazer simulado. Eu nunca fiz um simulado. Peraí, você não tá estudando certo, tá? Não tenha medo. Não, tem aluno que fala que eu tenho medo de fazer, e se eu for mal na hora, meu psicológico vai ficar abalado. Gente, faça uma preparação bem feita. Quando tá valendo, vai tá valendo. Mas a sua preparação você tem, tá?
que fazer bem feito. Então, não fuja, não corra de resolver questões, de fazer simulados, de ver onde você está errando, porque os erros também nos ensinam e nos ensinam muito, porque quando você erra, aquilo internaliza em você. Beleza? Então, a gente tem esse pacote de simulados. Se você tiver interesse em adquirir, né? Pode chamar o pessoal aí do atendimento, o link tá na descrição do vídeo, tá? Mas você não pode deixar de treinar simulado, questão, e isso é fundamental para sua aprovação. Continuando aqui, parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, aquele indivíduo que ninguém sabe quem que é, ele não fornece os elementos necessários para esclarecer sua identidade, ou ele foi preso, gente, com vários documentos falsos, né? Então, uma identidade está com o nome, no passaporte está com outro, não sabe ao certo qual que é a verdadeira identidade dele. Então, ele pode ser preso preventivamente até que essa identidade seja esclarecida. E aí, esclarecido, ele vai ser posto em liberdade, a não ser que, com o esclarecimento da identidade, tenha lá, por exemplo, um mandado de prisão em aberto, né? Aí ele não vai ser solto. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, gente, a preventiva ela não tem esse viés de antecipar a pena. Não é porque alguém está sendo investigado em um inquérito ou porque foi denunciado pelo Ministério Público que automaticamente ele vai ser preso, não. Como eu disse no início aqui da nossa aula, a regra no Brasil é que o indivíduo ele responda ao processo em liberdade. A prisão é em último caso, tá certo? Então, beleza. E para a gente finalizar essa parte teórica, para a gente resolver umas questões, um pouco aí da domiciliar. Quais são as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar? Artigo 318. Olha só, o juiz ele pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Inciso 1º, maior de 80 anos. Segundo, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, tem lá, né, um câncer terminal, tá? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, pode ser o pai, a mãe, a avó, né? Às vezes a avó que tem a guarda, o avô que tem a guarda dessa criança, não tem pai, não tem mãe. Imprescindível aos cuidados especiais de uma pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. Gestante, não interessa o tempo de gestação, tá? Ah, a questão vai falar assim que é gestante a partir do 7º mês, tá errado, porque aqui a lei não faz exigência de tempo de gestação. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Aqui, ó, mulher, tá? Filho de até 12 anos de idade incompletos. Homem, caso ele seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompleto. Então, no caso do homem, que tem filho de até 12 anos de idade incompletos, ele tem que ser o único responsável por esse filho. A mulher não precisa. Basta que ela tenha o filho de até 12 anos de idade completo. O homem, ele tem que ser o único responsável. Parágrafo único. Para substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Então, vai ter que comprovar, né? Comprovar aí para que seja concedida a prisão domiciliar. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se for um crime de roubo, por exemplo, tá fora. Se for um crime de extorsão, tá fora. Homicídio, tá fora, né? E também não pode ter cometido esse crime contra seu filho ou dependente, né? Então, além do crime não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, ela não pode ter cometido o crime contra o filho, beleza? Vamos então resolver umas questõezinhas aqui para a gente encerrar o nosso Vale Tudo. Ó, durante o patrulhamento de rotina, policiais militares avistam um indivíduo correndo com uma bolsa feminina nas mãos, logo após ouvirem gritos de "pega ladrão", vindos da vítima, que estava a poucos metros dali. Os agentes iniciam perseguição ininterrupta e conseguem prender o suspeito 3 quarteirões depois, ainda na posse do objeto subtraído.
Diante de tal situação hipotética, assinale a afirmativa correta. A. Houve o chamado flagrante impróprio ou imperfeito, pois o agente foi perseguido logo após o fato em situação que autoriza presumir ser ele o autor da infração. B. Por não ter sido preso no exato momento em que subtraía a bolsa, a prisão é ilegal e os policiais deveriam ter aguardado a expedição de mandado judicial. C. O preso em flagrante deve ser conduzido à presença do representante do Ministério Público ou delegado de polícia no prazo máximo de 24 horas para a realização de audiência de custódia. D. A falta de exibição do mandado de prisão no momento da abordagem torna a prisão em flagrante realizada nula de pleno direito. Então, aqui, gente, o indivíduo, né, ele cometeu ali um crime de furto e ele corre com a bolsa na mão, né? E aí os policiais ouviram o grito, tá? Ouviram o grito de pega ladrão, iniciaram a perseguição, tá? Então, aqui nesse caso, a letra A, né, houve o chamado flagrante impróprio ou imperfeito, pois o agente foi perseguido logo após o fato, em situação que autoriza presumir ser ele o autor da infração. Tá certo? A letra B tá errada, né? Porque falou que não foi preso no exato momento, que a prisão é ilegal, está errada, tá? O preso em flagrante, ele vai ser conduzido à presença da autoridade policial, não é do Ministério Público, tá? E a falta de exibição de mandado não impede, né, realização da prisão em flagrante, porque para prisão em flagrante não é necessário mandado, ok? Então, letra A é o nosso gabarito. 2. Lucas foi preso preventivamente sob acusação de praticar crime de estelionato. A decisão judicial fundamentou a prisão na gravidade abstrata do delito e no clamor público gerado pelo caso. Nessa situação hipotética, a prisão preventiva A é válida, pois está amparada na gravidade do crime. B é imperativa, por se tratar de crime de estelionato que causem grande clamor público. C é ilegal, pois não foi fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade. D não pode ser revogada após a sua decretação, se não houver pedido nesse sentido. É válida, pois o clamor público é fundamento suficiente para a custódia cautelar. Gente, nós vimos que a prisão preventiva ela precisa estar muito bem fundamentada e ela não pode, né, se amparar com base na gravidade abstrata. A todo momento o código fala em gravidade, o que concreta tem que ser demonstrado, os fatos novos, contemporâneos, que demonstra ali a periculosidade do agente, a sua gravidade concreta. Então, aqui, tá? A prisão, ela é ilegal, pois não foi fundamentada em elementos concretos que demonstrem a sua necessidade. Portanto, a letra C é o nosso gabarito. Questão 3. À luz do Código de Processo Penal, considerando as atualizações legislativas, especialmente quanto à audiência de custódia e ao controle de legalidade da prisão, indique o item correto. A. O preso deverá ser encaminhado à presença do juiz no prazo de 24 horas para audiência de custódia, com participação do Ministério Público e da Defesa para verificação da legalidade da prisão e eventual aplicação de medidas cautelares. B. O juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá converter automaticamente a prisão em preventiva, independentemente de requerimento das partes. C. A audiência de custódia deverá ser realizada no prazo de 48 horas, sendo facultativa a presença do Ministério Público e da Defesa Técnica. D. A liberdade provisória é vedada quando houver prisão em flagrante regularmente formalizada, sendo obrigatória a conversão em prisão preventiva. Eu espero que você tenha feito a leitura dos artigos do Código de Processo Penal que estão no seu edital, dos temas que estão no seu edital. Porque se você fez, você responde essa questão de forma tranquila, tá? Se você ainda não fez, gente, por favor, leia os artigos lá dos temas que estão no seu edital. Então, olha só. O preso deve ser encaminhado à presença do juiz no prazo de 24 horas, letra A, tá? Para audiência de custódia com a participação do Ministério Público e da Defesa para verificar a legalidade da prisão e eventual aplicação de medidas cautelares. Está correto, tá? A letra A é o nosso gabarito. A letra B fala que o juiz pode converter automaticamente a prisão em preventiva, independentemente de requerimento. A gente viu que não, que o juiz ele não pode
de maneira alguma, decretar preventiva de ofício, que ele precisa ser o quê? Provocado, né? Então, está errada, tá? Letra C, a audiência de custódia deve ser realizada no prazo de 48 horas. É errado, o prazo é de 24 horas. D, liberdade provisória é vedada quando houver prisão em flagrante. Não, tá? Não é vedado, pode ter liberdade provisória. Então, está errado. 4. Sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assinale a alternativa incorreta no tocante às circunstâncias que devem ser consideradas na aferição da periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública. Letra A. A natureza, a quantidade e variedade de drogas, armas e munições apreendidas. B. A participação em organização criminosa. C. A gravidade abstrata do delito. D. O modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. Letra E. O fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Gente, gravidade abstrata, delito não é um fator a ser considerado. Sempre é o que? Gravidade concreta, tá? Então, abstrato é aquilo que pode servir para fundamentar qualquer outra decisão, ok? Então, letra C é o nosso gabarito. 5. Durante a abordagem, a Guarda Municipal flagrou o indivíduo cometendo crime de furto, imediatamente após a subtração do objeto. Nesse caso, a prisão caracteriza-se com A. Preventiva, B. Temporária, C. Em flagrante próprio, D. Em flagrante presumido. Então, a guarda flagrou o indivíduo cometendo o crime. Ele estava o quê? Em situação de flagrante próprio. Letra C. 6. Danilo, médico, que é primário e tem bons antecedentes e residência fixa, após longa investigação e inquérito policial, que durou 3 anos, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio culposo. Com o oferecimento da denúncia, foi requerida ainda a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse cenário, o juiz, ao receber a denúncia, A. Não poderá decretar prisão preventiva de Danilo, pois incabível na hipótese. B. Poderá decretar a prisão domiciliar de Danilo com uso de tornozeleira. C. Não poderá decretar a prisão preventiva de Danilo, mas sim a sua prisão temporária. D. Poderá decretar a prisão preventiva de Danilo e convertê-la em prisão domiciliar. E. Não poderá decretar a prisão preventiva de Danilo, mas sim sua prisão quando a decisão de pronúncia. Então, olha só. O Danilo, ele cometeu um crime o quê? Culposo. Culposo. Nesse caso, gente, não pode ser decretada, tá, a prisão preventiva dele, pois é incabível. Não cabe preventivo para crime culposo. A gente viu que é crime doloso, tá? Doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, a letra A é incabível na hipótese. 7. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: inciso 1, extremamente debilitado por motivo de doença grave. 2. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. 3. Gestante ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, aqui, né, gente, estão corretas todas, né? Todas as hipóteses aqui cabem domiciliar: extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, e gestante ou mulher de até 12 anos de idade incompletos. Letra E, 1, 2 e 3. 8. Considera-se em flagrante delito, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal, quem: inciso 1, acaba de cometê-lo. 2. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor da infração. 3. É localizado após investigações, desde que haja indício suficiente de autoria e materialidade. Então, aqui está correto o que? A 1 e a 2, né? A 3 não está prevista lá no artigo 302 do CPP. Correto? Bom, pessoal, assim nós encerramos o nosso Vale Tudo para a GCM de Pouso Alegre. Eu espero que essa aula possa te ajudar, né? Que possa ser válida aí para somar na sua
aprovação, tá? Eu desejo a você uma excelente prova. Eu tenho certeza que até aqui você fez a sua parte. Se tem alguma pendência, se você não leu os artigos do CPP, ainda dá tempo, viu? Então é isso, a gente espera aí um feedback positivo de aprovação. Eu tenho certeza que ela virá. Fique tranquilo, leia com atenção a sua prova, tá? Não seja afobado para responder, que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço, uma boa prova e boa sorte. Tchau, tchau.